que eu vou falar para vocês aqui de mão na massa? Contar um pouquinho aqui da história e contar para compartilhar com vocês também algumas coisas que eu acredito, né? E eu queria começar perguntando, quem aqui teve alguma ideia de ontem para hoje já? Alguém teve alguma ideia? Legal, legal. Alguém teve mais de que uma ideia, já 2 ideias? Opa, parabéns. Posso ser sincero com vocês? Verdadeiro com vocês? Vocês sabem quanto vale essa ideia de vocês? R$2, é bastante R$2 até. Ó, me disseram que no evento do Ricardo Jordão a gente não pode falar palavrão, né? Então vocês já me desculpem, porque vai escapar uns puta merda aqui, e aí já peço desculpa para todo mundo. Não vale merda nenhuma a ideia de vocês. Se vocês não colocarem em prática, ela não vale nada. Eu vou contar uma coisa que talvez a maioria não vai acreditar. Na minha infância, eu não era o mais bonito da minha sala. Eu não era o mais cabeludo da minha sala. Eu não era o mais magro da minha sala. Eu não era o mais inteligente. Pelo contrário. Essa semana meu filho ainda perguntou, pai, quantos 10 tu já tirou? Eu disse, puta merda. Poucos. Mas, possivelmente, eu tenha sido, das pessoas que conviveram comigo, uma das pessoas que mais fez acontecer, que mais executou, que mais colocou efetivamente a mão na massa. E aí eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu fiz nesses últimos anos. Alguém já conhecia The Waffle King aqui? Já ouviu falar? Opa! Já comeu? Opa, maravilha, maravilha. Foi depois do almoço, é bom, né? Depois dá para dar uma aliviada. Aqui, se fosse antes, a galera tem um troço. Cartãozinho de fidelidade. Opa, cliente fidelizado ainda, a gente mete. Boa, boa, já falei para o Jordão aqui. Nós vamos abrir aqui em Campos do Jordão, aqui até dezembro, aqui tem uma loja aqui. Muito legal. Esse produto que está aqui na minha mão, e vocês viram aquela cara ali, aquela cara é uma outra coisa que o meu filho disse, pô pai, tu fica com cara de louco, tu tem cara de doido. Mas está valendo, né? Se a gente vender mais o waffle por isso, estamos tudo dentro, né? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. E eu que tiro várias caras de maluco aí, né? Mas faz parte. O que eu quero compartilhar com vocês aqui? Aqui embaixo, esse aqui é um dos produtos nossos, tá? O Big Belga. A gente tem vários produtos dentro do waffle. Nos nossos produtos, né, nesses 2 anos que a gente abriu a loja, a gente já atendeu mais de 2,5 milhões de pedidos em todas as nossas lojas pelo Brasil. O que acontece? Alguém já fez um waffle aqui? Alguém sabe o que é o waffle? Muitos chamam de waffle, de waffle, de vários nomes, mas o correto é o waffle. Alguém já preparou um waffle? Sim, opa, boa. Alguém já preparou um pão? Alguém já preparou pão já tem mais gente. Pizza. O que acontece? Quando a gente vai colocar a mão na massa e vai preparar uma massa, o que acaba ocorrendo? Nós precisamos seguir uma sequência disso. Muitas vezes a nossa mãe, nossa avó, fazia já de olho fechado. Mas o correto para você evitar o máximo de erro possível é você seguir um script. O que é esse script, né? Ali a gente tem ingredientes, que são lá farinha, ovo, né? Tudo que envolve aquela receita que você está preparando. A ficha técnica. O que é a ficha técnica, né? Qual a quantidade de cada item que você vai colocar? Equipamentos. Se você colocar no equipamento errado, na temperatura errada, se você não deixar cozinhar de forma correta, o produto vai ficar uma bosta. Eu já te pedi desculpa que eu ia falar palavrão, já está tudo certo, né? E o preparo, que você vai preparar para você conseguir chegar na mesma consistência final. Quem já preparou pão, quem já preparou pizza, quem já preparou waffle, se não seguir isso, ora dá certo, ora não dá certo. Nem sempre funciona bem, porque se você não seguir de forma adequada o que você tem que fazer. E aqui existe uma analogia, como é que você faz uma empresa de sucesso? Como é que você faz? Como é que você executa uma empresa de sucesso? O primeiro item aqui, que dentro de um preparo de mão na massa ingredientes, dentro de fazer uma empresa é conhecimento. Você precisa saber tudo sobre o seu setor.
Tudo sobre o máximo de coisas possível. Hoje o Google ajuda a traduzir, inclusive, sites americanos. A informação que está no Brasil ela é pouca comparada ao que tem no mundo inteiro. Você precisa conhecer tudo sobre o produto, sobre o serviço, sobre o que você quer vender, sobre o que você quiser trabalhar, você precisa conhecer. Quanto mais você conhecer, melhor será o seu resultado. Fazer o certo. Não se começa um negócio pensando em burlar imposto, em não pagar o funcionário, em querer sair fora da rota correta. Isso não se faz. Você precisa fazer o certo, fazer o correto. Eu venho há muitos anos praticando isso na minha vida. Eu venho trabalhando, eu não ultrapasso fora da linha que não é permitida. Eu faço o tempo todo, eu busco fazer as coisas corretas. Lá em casa, a gente criou um hábito, que eu e a minha esposa, se a gente pensar em falar mal de alguém, comentar sobre qualquer pessoa, a gente morde a língua. Façam isso. Treinem isso. Você não pode falar de ninguém, você não pode pensar mal de ninguém, pense só de você e execute você mesmo. Isso você vai estar mostrando para o universo que você quer e faz as coisas de forma correta. Para uma empresa ter sucesso, ela precisa ser feita de forma certa, senão você vai ter problema. Se iniciar e você não pensou em todos os impostos, se iniciar você não pensou em tudo que envolve a empresa, você com certeza não terá uma empresa de sucesso. Os recursos. Se você tem muito conhecimento, você faz as coisas corretas, os recursos você vai buscar, que pode ser equipamento, que pode ser recurso financeiro, que pode ser uma série de coisas. Só que se você fizer esses dois primeiros muito bem feitos, conhecimento, e faz tudo de forma correta, se financeiro for o seu problema, eu tenho certeza que você vai atrair investidores para o seu negócio. Porque você conhece muito sobre o assunto, de preferência a pessoa que mais conheça no mundo sobre isso, e faz as coisas de forma correta, isso chama a atenção de qualquer investidor. E a execução. Se você não executar, as ideias que vocês têm aqui, elas não servirão e não valerão de nada. Você precisa colocar a mão na massa. Você precisa fazer as coisas acontecer. É assim que a gente consegue ter sucesso. Se não fizermos isso, não vai adiantar. Vão ficar no mundo das ideias. Quantas pessoas a gente conhece que têm ideias a vida inteira, né? E não saem do lugar, estão travadas. O que eu aprendi? Eu aprendi que Deus ajuda a darmos o segundo passo. Nunca o primeiro. O primeiro é a responsabilidade de cada um de vocês, de cada um de nós. Eu decidi, tive uma ideia, eu quero fazer um negócio, eu quero mudar de vida. Enquanto você só querer e tiver com a porra, saiu palavrão de novo, né? Com a porra dos dois pés travados no chão, não vai adiantar nada. Agora, se você decidir ter um caminho e você dá o primeiro passo, aí Deus olha, opa, vou ajudar essa imundícia aqui a dar o segundo passo. E as coisas começam a fluir. Num passe de mágica, as coisas acontecem. Mas o primeiro passo é responsabilidade de cada um de vocês. Deus não vai te dar o primeiro passo. Ele vai te ajudar a você dar o segundo passo. Beleza? Assim eu acredito, assim que eu vivo e assim que eu criei esse negócio, que eu vou passar de uma forma muito rápida aqui para vocês, com o objetivo que vocês possam, aqueles que estão querendo ter uma empresa, né, possam olhar e dizer, putz, esse insight aqui eu acho que é legal, ou aqueles que já têm negócio, possam olhar e dizer, putz, isso aqui eu preciso melhorar na minha empresa também. Me deram aqui, eu acho que tem 2h30, não, é só 8 minutos só, mas já é 18 minutos no total, né? Mas senão eu ficava falando aqui o dia inteiro aqui sobre esse modelo de negócio que eu desenvolvi. Eu tive, como vocês, alguns tiveram de ontem para hoje, uma ideia. Essa ideia ocorreu em Barcelona em 2018, que eu estava com 3 casais de amigos, eu, minha esposa e mais 2 casais, e eu comi um waffle. E esse waffle foi preparado na hora, ele vinha quentinho, com recheio, e quando a gente comeu, eu disse, meu senhor, que coisa maravilhosa isso. E eu tive a ideia, e a minha ideia foi muito simples. Eu vou montar o melhor negócio de waffle do mundo. Eu botei isso na minha cabeça, enlouqueci com isso, fiz um tour pela Europa,
Não consegui, nos países que eu passei naquela vez, não consegui replicar a mesma experiência, porque eu acabava consumindo um produto feito já, esquentado, requentado, no micro-ondas, e a experiência de ser preparada na hora eu não consegui replicar naquela viagem. Eu voltei para o Brasil, vendi 4 negócios que eu tinha e me dediquei de corpo e alma para desenvolver a The Waffle King. Eu retornei 3 vezes para a Europa e 2 vezes para os Estados Unidos, num período de 2 anos, exclusivamente para montar o negócio. Eu fui atrás de todos os detalhes que vocês possam imaginar para desenvolver esse modelo de negócio. Eu fui estudar as plantações de trigo na França, para vocês terem uma ideia, desde o trigo sarraceno, que é o trigo do tempo de Jesus Cristo, e várias variações de trigo que existe na Europa. Eu fui visitar empresas de açúcar de 170 anos na Europa. Eu tinha, naquele momento, me dedicado a fazer isso, eu tinha tempo, tinha um recurso financeiro para fazer, mas se vocês estão querendo estudar, não necessariamente, como eu não tenho recurso daqui a um pouco de ir para alguma viagem, eu não consigo estudar. Não, você pode pegar na internet, você pode decifrar e ir atrás de todo o conteúdo relacionado ao seu negócio. E aí, fiz várias viagens, nessas viagens eu fui colhendo informações, fui trabalhando, eu fiquei 2 anos só estudando. Eu tive 20 pessoas que trabalhavam comigo durante o período de formatação. Isso começou em 2018 e foi até junho de 2020. Nesses estudos, a gente fez uma concepção da marca, a gente estudou todos os detalhes. Quem desenvolveu a marca foi um escritório de Verona, na Itália. A gente já pensou na marca desde o início para ser uma marca global. A gente em nenhum momento pensou numa coisa local, de abrir uma única loja. Não, desde o início a gente sempre pensou, vamos estar lá no Brasil e a gente vai levar esse negócio para fora do Brasil também. E para isso a gente queria uma visão globalizada, né? A gente fez aqui um detalhamento de toda a nossa marca, né? Estudamos a raiz, né, do waffle, de príncipe, de reis, de reinados, de tudo que tem relação com o waffle. A gente foi nos mínimos detalhes em cada um dos pontos necessários até a gente ter a formação da marca que está aqui em cima. Deixa eu ver que tem um ponto aqui. Que está ali em cima, né? Que foi a marca que a gente desenvolveu. Naquele símbolo tem várias informações. O rosto é formado por um coração, a bochecha é um coração invertido. A gente fez isso para amenizar as feições de um leão para uma criança. A gente tem uma volta que tem o objetivo de estar em todos os cantos do mundo. A coroa tem 2 significados. Um é uma menção aos reis da Bélgica que inventaram o waffle, que foi o primeiro waffle que eu comi e resolvi montar o negócio. Essa coroa, ela também referencia um pedacinho de waffle. Nos arquétipos, se você for estudar, o leão deixa a mulher segura e o homem fica confortável com um leão. Isso acontece de forma inconsciente. Então, nas nossas lojas, as pessoas, legal, se sentem bem e não estão nem entendendo por quê, porque a gente está passando isso de forma inconsciente. Para quem é cristão, o leão de Judá é Jesus Cristo. E a gente está passando isso tudo nessa comunicação. Como é que nasceu? Eu costumo dizer, né? Eu não sei como é que eu sempre olhava as marcas e ficava pensando, será que a história é contada depois? Ou será que a história é construída, né? Eu não sei as outras. Eu sei a que eu desenvolvi, que a gente fez detalhe por detalhe, e tudo tem uma explicação e uma lógica dentro do nosso modelo de negócio. A gente construiu uma indústria de insumos, eu fiz uma indústria de insumos, fiz uma indústria de fabricação de equipamentos no Brasil. Então, antes de abrir a primeira loja, antes de vender o primeiro waffle, eu já tinha desenvolvido várias empresas, para que quando eu abrisse a loja, eu já tivesse estruturado para poder fazer o atendimento do Brasil todo. Muitos amigos meus me questionaram, né? Tu é louco? Vai vender esse negócio aí, tu não sabe se vai vender, se as pessoas vão gostar, se elas não vão gostar. E eu disse, eu não vou vender. Eu vou fazer tudo certinho, nos mínimos detalhes, e quando eu abrir, vai ser para ter sucesso. Eu não vou abrir para testar, eu vou abrir para validar e expandir esse modelo de negócio. E foi isso, graças a Deus, que eu fiz. E a gente foi até junho, acho que é a próxima aqui. Aqui tem tudo que está embaixo, né?
Eu costumo dizer, as nossas lojas são a ponta do iceberg. E o negócio de cada um de vocês, para ele funcionar bem, ele tem que ter uma estrutura. Ele tem que ser pensado de forma bastante clara. E aqui a gente pensou em muita coisa, né? Indústria de insumo, de equipamentos, em marketing, em logística, em ponto comercial, operação, jurídico, na implantação. A gente tem uma indústria de chocolate também, nos fornecedores parceiros. Isso tudo foi desenvolvido antes de vender o primeiro waffle. Quando a gente abriu, né, eu digo, as lojas são a ponta do iceberg, é só o que o mercado vê. Mas atrás disso tem muita gente trabalhando, tem muito estratégia, tem muito raciocínio que a gente fez para fazer a implantação desse modelo de negócio. A gente abriu a primeira loja em Gramado, no Rio Grande do Sul, em junho de 2020, se vocês recordam, estávamos no meio de uma pandemia, num caos mundial, e nós abrimos já num formato de delivery, de teleentrega, tudo funcionando de uma forma bastante brilhante, o que permitiu que a gente fizesse uma expansão desse negócio desde o início já, porque ele funcionou. Os restaurantes não estavam preparados, infelizmente muitos restaurantes fecharam durante a pandemia, e nós, lá em Gramados, tínhamos muitas vezes muitos restaurantes fechados, e só nós e o McDonald's estava aberto, né? E alguns dias, inclusive, nós tínhamos mais fila do que o próprio McDonald's, né? O que me deixou muito feliz. Aqui estão alguns produtos, né, de forma rápida aqui, né? A gente tem waffles salgados, tem pizza, tem waffles doces. Os nossos waffles doces são iguais aos que se consome na Bélgica. Temos sorvete, casquinha, cascão. Então, visitem depois. Vocês vão adorar, tenho certeza disso. E aí a gente ganhou uma repercussão nacional. Saímos em, acho que todos os principais canais de comunicação, né? CNN, Exame, Veja, Isto é Dinheiro, pequenas empresas e muito mais. Isso tudo dado a repercussão desse modelo de negócio que a gente fez com muito cuidado e muito carinho, né? Hoje a gente já ultrapassou 2 milhões de pedidos atendidos, já foram mais de 1.000 empregos hoje no Brasil, nós temos 190 lojas comercializadas e 90 lojas em operação. E estamos... Ontem inaugurou 3, na quarta-feira da semana passada inaugurou 5, já estamos presentes em 24 estados, e em breve, quem não conhece, vai conhecer, porque nós com certeza estamos chegando nas cidades de vocês. A gente tem aqui algumas fotinhas das nossas lojas, né? Tem loja espalhada por tudo aqui, né? Desde sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, e assim por diante. Tem loja pelo Brasil todo. Queridos, aqui está o meu Instagram aqui. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais dessa história, a gente tem certeza que em 5 anos todos os brasileiros saberão o que realmente é um waffle, e também tem certeza que em 10 anos nós seremos a maior rede de fast foods do mundo. Deixo o meu scanner aqui do Instagram para que vocês possam acompanhar esse crescimento, e essa empresa brasileira aqui, que nasceu no Brasil, em breve estará indo para a Europa, para os Estados Unidos e para o mundão todo aí, velho.